Começa agora mais um programa Vamos Falar de Bolsa, de realização da Omega Invest, Escola de Negócios. Muito bom dia, pessoal. Vamos iniciar aqui mais um dia de estudos de mercado. Primeiro ativo que será analisado durante o dia será o índice Bovespa, índice de ações de maior liquidez da Bolsa de Valores Bovespa. Agora, como podem ver, dando início ao programa, 9 horas e 21 minutos da quarta-feira, 1º de junho de 2011, pelo horário de Brasília. Retornando aqui ao gráfico, podemos verificar algumas características próprias do gráfico, algumas coisas que o próprio índice futuro consegue nos antecipar, e a justificativa para isto, que é algo um pouquinho diferente do que a gente costuma fazer, mas a gente vai usar o nosso servidor de notícias do site para estar nos ajudando nessa missão. Vamos lá. Quanto à parte técnica, todos nós já vimos que o índice Bovespa tinha uma resistência representativa aqui na casa dos 64.450 pontos aproximadamente. Verificamos que esta resistência foi levemente superada no dia de ontem. Ah, Renato, então quer dizer que ela rompeu? Não necessariamente, viu, pessoal? Não necessariamente. Por que eu digo não necessariamente? Porque esta foi uma resistência de Fibonacci, né, pessoal? Aqui nos 64.450 pontos. E uma resistência de Fibonacci retrativo não é uma resistência precisa. Ela é uma resistência diária aproximada, então a gente ainda está nela. Vamos agora, pessoal, observar um elemento bastante relevante aqui para o nosso estudo, que vai ser qual? Observem o índice futuro agora, pessoal. Estamos agora negativos em 0,70%. Não sei se estão todos lembrados, mas uma coisa que a gente comenta sempre é que um fator de definição de se a abertura vai interferir no restante do dia é quando o Ibovespa está mais 0,5% positivo ou mais, ou menos 0,5% negativo ou menos, ou mais também. Agora a gente está 0,62% negativo. O que isso representa para a gente? Isso representa que a força vendedora que deve surgir no início do dia tende a se perpetuar pelo menos pelas primeiras horas de pregão. E por que isso, Renato? Bom, vamos justificar o porquê aqui no nosso servidor de notícias do site da Omega Invest. Já rodou a notícia que eu queria mostrar para vocês, mas era uma notícia falando que as bolsas europeias em geral estão no vermelho por conta de expectativas acerca de queda de produção industrial. Basicamente isso. Eu não sou muito de apresentar notícia não, mas resolvi mais para mostrar o nosso servidorzinho de notícias aqui do site, que é uma ferramenta para vocês estarem acompanhando, né? Seguindo aqui na análise do Ibov, a gente verifica então
alguma resistência na região atual e também todo um cenário vendedor em um prazo mais longo. Como assim um cenário vendedor em prazo mais longo, Renato? Pessoal, a gente pode verificar aqui que ao concluir uma onda 3 do ciclo de médio e longo prazo, a gente veio a dar início a uma correção de onda 4, distribuída em ondas A, B e C atualmente em percurso. Essa onda C tem alvo na casa dos 57.150 pontos, pessoal. Alvo este que não tende a ser invalidado, pelo menos dado a nossa perspectiva atual. Mas, Renato, e aí? Estamos com uma resistência, estamos em um movimento de baixa. Como que eu opero? É o seguinte, pessoal. Agora a gente está num repique. A gente está contra a tendência. Ou seja, operar contra a tendência é arriscado. Porém, você vai operar a favor da tendência durante o repique? Você vai operar vendido sabendo que vai subir, que você vai ser estopado? Não é este o nosso intuito. Então, como é que a gente define a estratégia? A partir de um padrão de candle de inversão, um Harami, ou mesmo a partir do primeiro pivô de baixa que surgiu no fractal 60 minutos, a gente inicia operação a favor da tendência, ou seja, operação vendida no Ibov. Certo, pessoal? Dessa forma, nosso viés ainda é vendedor, nossa maneira de estar operando ainda é a favor de um cenário baixista, né, pessoal? E vamos aguardar aqui nessa região de Fibo a devida inversão de movimento direcional que está sendo mapeada, ok? A partir de então, estaríamos tendo um suporte na base do canal baixista, que se rompida, traz para a gente espaço para duplicação do canal. O que acaba nos trazendo um próximo suporte nesta linha de toque que a gente tem aqui, suporte por linha de toque, né? Mas aí a gente já está andando um pouquinho para frente. No momento atual, a gente só verifica um movimento subciclado ABC, vindo ao limite retrativo. Eu, particularmente, vou falar para vocês que eu estaria por aguardar a formação de um Harami nessa região atual. É mais ou menos o que eu viria a estar esperando, dado o maruboso que a gente teve aqui no dia de ontem, que atingiu uma área de resistência muito forte. Ok? Então, esse é o cenário do índice Bovespa. Vamos agora a um estudo mais dinâmico da Petro e da Vale, ao qual não pretendo estar destinando mais do que 5 minutos para cada um deles. Vamos falar aqui de Petro e Vale, então. Primeiramente, estudo de Petro. A Petro, como todos sabem, como todos os que acompanham o programa sabem, é um papel que apresenta, num prazo mais longo, uma tendência de baixa, um ciclo de baixa e um canal primário de baixa. Certo? Ela veio a projetar um canal por simetria aqui, que não resultou em mais do que um mero ponto de suporte, que acabou sendo rompido.
No rompimento deste canal secundário de simetria projetada que a gente teve aqui, a gente passou a ter uma projeção para Petro baixista com alvo na casa dos R$ 19,40. Esta passou a ser a nossa projeção para Petro. Mas e aí? Por que a gente ainda não abaixou, então? Porque também fazia parte da nossa projeção que a casa dos 23,30 aproximadamente seria de grande suporte horizontal. Dessa maneira, nossa trajetória após perda do nosso canal de simetria projetado, que acabou não se tornando um canal consolidado, foi apenas uma projeção de simetria temporal, nossa projeção foi exatamente essa, vir buscar o suporte horizontal e repicar. E é o que a gente está fazendo, né, pessoal? A gente veio ao encontro aqui do suporte horizontal e demos uma repicadinha aqui nessa região. Bem, e agora? Demonstramos duas vezes repique no suporte horizontal, mas sem força para estar rompendo a média de 21. Verificamos que o nosso cenário de curtíssimo prazo também foi um cenário que atingiu seu alvo. Não sei se estão lembrados, mas principalmente quem acompanha o fórum viu que a gente teve as nossas duas últimas análises para Petro foram, vamos dizer, muito precisas, porque a gente mapeou uma área de inversão do último ciclo de alta, que foi esta compreendida entre 24,14 e 24,42. E após mapear essas áreas, a gente passou, após inverter nessa área, inclusive que o nosso topo acabou sendo dentro desse espaço, após mapear essa área, a partir da primeira indicação baixista, a gente passou a ter um alvo em 23,97, que foi um alvo atingido no dia de ontem, né, pessoal? No dia de ontem. E agora, qual que é a nossa projeção? A partir de agora, o que pode vir a acontecer é a formação, consolidação de um pivô baixista na Petro, que venha a trazer para a gente a ideia de um rompimento aqui do suporte horizontal diário, rompimento este que estaria, embora não fosse o escopo inicial, mas estaria já abrindo espaço para a busca de nosso alvo no fractal diário, ou seja, 19,40. Simplificando um pouco tudo, pessoal, a gente está no aguardo aqui na resistência da MM21 diária de uma formação que venha nos indicar a perda desse suporte horizontal. Essa formação vai indicar um alvo pouca coisa abaixo dele, mas é a partir daí que a gente passa a observar se vai ter um efetivo rompimento. E se tiver o efetivo rompimento desse suporte fractal diário, a gente vai partir para uma outra projeção de Petro com alvo nos R$ 19,37. Perfeito? Vamos agora ao estudo de Vale 5. Vamos ao estudo diário. Vejamos que a Vale tinha uma tendência primária de alta. Vejamos que ela tinha realmente uma tendência primária de alta. A partir do rompimento dessa tendência de alta, que foi a evidência do final de uma onda 5 do ciclo de alta que a gente tinha, né? Início de ciclo corretivo,
a gente rompeu aqui a tendência de alta e deu início a uma primária de baixa, certo, pessoal? Essa primária de baixa se divide em ciclos A, B e C, sendo que a onda C, que a gente está no atual percurso, tem aqui alvo nos R$ 39,34, com espaço até 36,02, né? A onda C, portanto, encontra alvo nesta região de Fibonacci. Porém, a gente verifica aqui que a gente teve recentemente um movimento de repique que superou a linha de tendência de baixa. Renato, isso quer dizer que a gente rompeu a tendência de baixa? Não, pessoal, não quer dizer que a gente rompeu a tendência de baixa. Muito pelo contrário. Observem o volume deste movimento e observe que foram 3 candles pretos. 3 candles com muito baixa força de compra. Isso evidencia, pessoal, o clássico corte de uma linha de tendência. Esse é o caso clássico de um corte de uma linha de tendência, de modo que é possível que retornemos a segui-la. Que tenhamos proximamente um fechamento interno à linha, retornando ao limite de projeção da mesma. E agora que a gente já viu isso, pessoal, vamos à análise do fractal 60. Na análise do fractal 60, a gente tinha aqui uma projeção que acabou sendo inclusive invalidada de alvo, mas temos uma outra também, né? Que é a do ciclo externo a este. É uma projeção de FibEx de um pivô de baixa que a gente já teve aqui bem definido, né? Essa projeção já nos traz um alvo na casa dos 43,88 aproximadamente. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que na Vale o nosso movimento aqui é de baixa. Sem falar que temos aqui uma linha de tendência de baixa no fractal 60. E, com isso, retornaremos a um estado interno à linha de tendência de baixa. Estando internos à linha de tendência de baixa, viremos provavelmente a formar um pivô fractal maior de baixa, que por si só corroborará com o subciclo 5 de onda C e nos trará alvo onde mesmo? Em R$ 39,34. Dessa forma, é aguardar o movimento de exaustão aqui do papel Vale 5. Ok? Acabei cumprindo muito bem meu planejamento aqui. Acabei falando de Petro e Vale exatamente 5 minutos de cada uma. Vamos lá agora a análise de alguns outros papéis. Vou começar, como de costume, pela análise de OGX. E na OGX, pessoal, a gente verifica, né? O cenário está consolidado, está bem consolidado. Temos aqui nosso alvo em 17,31. Quando a gente falava desse alvo nos 14, era até meio complicado de acreditar, né? Mas a gente tinha certa firmeza porque era a nossa base matemática que estava nos indicando. Na casa dos 14 a gente falava dos 17,31. Agora que está nos 16, vamos falar dos 17,31 também. É nosso alvo. Porém, eu devo comentar uma coisa que traz uma certa falta de sustentação futura, que indica que após a busca desse alvo, o papel tende a corrigir mais, que é este gap de medida que foi deixado aberto aqui na OGX, né? Isso é um fator de risco muito grande para o cenário, não vou negar. Mas
vamos nos conter à análise presente. 17,31 é nosso alvo. Pode ser que, dada a abertura desse gap e o risco que traz para a gente a operação, o movimento não tenha substância para superar a média de 100 períodos exponencial, que é uma fractal do tempo de base quadrada de notação científica. E pode ser que a gente não supere essa média. Com isso, a gente não estaria fechando o gap de Black Swan, que é nosso objetivo secundário em 18,55. Se isso acontecer, a gente estaria dando andamento a mais um pouco de continuação baixista, né? Mas o que interessa para a gente no momento é que o nosso cenário está perfeitamente em andamento e nosso alvo 17,71 tende a ser atingido. Dessa forma, vamos ficar de olho aqui com atenção em OGX. Breve comentário aqui sobre o volume. A alta atual não está com volume muito expressivo. Então vamos tomar um certo cuidado com isso. A alta não está sólida o bastante. Isso quer dizer o quê? Que não vai atingir os 17,31? Não, não quer dizer isso, porque os 17,31 é um alvo bem consolidado. Porém, isso quer dizer que vai ser grande dificuldade de superar a média de 100 períodos. Então, nosso alvo secundário já tem aí algum risco de não ser atingido, né, pessoal? Vamos à análise de PRTX3. PRTX3, vamos lá. Marcelo Hoffner pergunta, rompendo 3,40 teria formação de um pivô? Marcelo, eu vou te falar uma coisa, meu caro. Muita gente falaria que sim, vai formar pivô, vai projetar o céu e a terra e o limite e o escambau. Só que eu vou te ensinar aqui um macete para não entrar em pivô falso. Você sabe onde que eu vejo o pivô, Marcelo? Eu não vejo o pivô pela formação que fica mais bonitinha. Eu vejo o pivô pela formação base. E pivô, se a gente colocar aqui o gráfico por Elliott Lines, a gente vai verificar que já foi, né? O pivô já foi. Esse daqui seria apenas um zigue-zague de continuidade. Se a gente for ao gráfico de 60 minutos, a gente vai ver que tem mais um período interno a este. E que, na verdade, o nosso pivô foi até antes pelo fractal 60. Nosso pivô foi na casa dos 3,15. E é aí que vem a nossa projeção. Sempre partindo do fractal menor para ter uma projeção acertada. Eu vou até aqui abrir o nosso fórum para falar de PRTX3, porque eu acredito que se a gente comentar um pouco sobre as nossas projeções que vinham sido mostradas até agora, a gente passa a ter mais solidez para falar da análise futura, né? Aqui eu vou mostrar para vocês então a discussão de PRTX3 que a gente teve no fórum da Omega Invest. Começou no dia 20 de maio de 2011, né? No dia 20 de maio de 2011, 14 horas e 12 minutos. Esse horário aqui eu vou falar para vocês que ele está 1 hora adiantado, porque ele é GMT mais 3, né? GMT menos 3, perdão. Tá então com 1 hora adiantado, ou seja, não foi às 14 horas, foi às 13 horas que começou. A gente fez a nossa análise de PRTX3. E essa análise foi feita exatamente nesse pivôzinho de alta que eu mostrei para vocês aqui agora. Observem que ele é exatamente a mesma coisa, né? E daí
a gente foi dando sequência ao movimento. Nosso alvo, 3,47, vinha sido mencionado desde o dia 20 de maio, 3,47. Vamos lá, vamos seguindo. E daí, depois disso, atualizando a análise, a gente verificou a contagem de ondas desse movimento, né? Ondas 1, 2 e 3. Viemos a corrigir em onda 4. Daí eu usei a minha retração, o setup Omega Invest, de mapeamento de final de onda 4, e exatamente foi aqui que terminou a onda 4. E depois, Renato? E depois a gente está numa onda 5. E a onda 5 tem alvo onde? Em 3,47. Mas depois de 13,47 ela pode subir mais um pouquinho? Sim, a partir de 13,47 ela está numa área de inversão. Uma área de inversão que se estende aqui entre 13,47 e 13,67. Porém, é o nosso planejamento, é o nosso escopo estar entrando na área de inversão? Não, né, pessoal? Nosso escopo é estar esperando nessa área de inversão um pivô de baixa para iniciar uma operação a favor da inversão de movimento. Ou seja, o ciclo de alta da PRTX3 foi um ciclo muito bom mesmo. Quem operou o setup da metodologia Omega Invest, aqui no alvo vai estar concluindo facilmente um ganho de 10%. Aproximadamente 10%. Foi um cenário bom, foi um trade bom. A gente anunciou esse trade, ele foi bem bacana mesmo, né? Mas tá chegando no fim, né? Tá chegando uma propensão aqui em inversão de movimento direcional. Então não é mais um movimento atrativo. E nisso, pessoal, inclusive gostaria de falar para vocês para tomar cuidado com as projeções de pivô. Para você fazer projeção de pivô, você tem que fazer análise fractal. Para fazer análise fractal é desse jeito que a gente faz aqui. Se você olhar o que fica bonitinho, como pivô, esse pivô fica bonito no diário, esse pivô fica bonito no semanal, você acaba não tendo uma projeção bem acertada. Você acaba não tendo uma projeção certa. Enfim, de qualquer maneira, o nosso alvo ainda tem um pouquinho de espaço a mais para subir. 13,47 inicia a área de inversão. Mas vai ser movimento de finalização, não é mais interessante, pelo menos na minha opinião, tá? Isso daqui não é uma recomendação de compra ou venda para ninguém, mas na minha opinião eu não considero interessante mais para compra esse cenário. Você aproveitou esse movimento, Marcelo? Opa, Marcelo aproveitou. Isso aí é para a gente ir vendo, né, pessoal? Pessoal aproveitando os setups e a metodologia Omega Invest, e com isso ganhando dinheiro no trade, né? Mas foi uma boa entrada, sim, viu, Marcelo? Você entrou aqui num. Inclusive que teve um fundinho aqui em estrela da manhã no gráfico, né? Inclusive é este um dos indicativos de que hoje tenderá a ser mais um dia de alta desse papel, se não hoje, um pouquinho depois de hoje, né? Mas talvez hoje não, mas no curtíssimo prazo a gente tem aqui projeção de busca do nosso alvo suportada por uma figura de estrela da manhã, né? Mas parabéns por aproveitar aí um bom trade. Dando sequência aqui agora, mais 10 minutos de programa. Fico aberto às solicitações, tá certo, pessoal?
Enquanto não surge nenhuma solicitação, eu vou fazendo análises próprias aqui. Vamos dar uma sequência aqui no papel que está na carteira, TAM. TAM é um papel que vem respeitando, pode-se dizer que bem aqui, fazendo agora o segundo ajuste, uma linha de tendência de alta, né? A gente comprou TAM aqui na casa dos 33, agora ela está nos 34,40 aproximadamente. Tem alvo em 37,57. Ah, isso quer dizer que a gente vai vender na casa dos 37,57? Talvez. Existe um gap de medida aqui nos 39,69 que corrobora com esse alvo. Mas eu digo que tem bastante probabilidade da gente sair no toque dessa linha de tendência de baixa. Apenas para evitar risco demasiado. O nosso manejo de risco foi feito para ser atrativo com esse alvo aqui mesmo e provavelmente nessa área a gente vai estar saindo de TAM, tá certo, pessoal? A operação que está na carteira ômega. Inclusive eu vou atualizar hoje a cotação da carteira ômega lá no site, que se eu não me engano desde o final da semana passada está desatualizado, né? Coisa feia. Mas vamos lá. Falar um pouquinho de MMXM3, vamos, né? MMXM3, olha pessoal, vou dizer para vocês que ela está aqui numa bela formação de repique. Por que repique? Não sei se vocês estão lembrados, mas nosso cenário do MMX, o último, vocês devem estar lembrados, né? Foi absolutamente perfeito. A gente tinha aqui, desde essa data, desde aqui o finalzinho de março, né? Desde o finalzinho de março a gente tinha alvo em R$11. A gente atingiu o alvo e formou topo dentro da área de inversão. A partir aqui desta data, vou até levantar que dia foi esse. A partir do dia 18 de abril, a gente passou a ter alvo em 9,34. Área entre 9,34 e 8,52. A gente verificou que pouco acima do limite da nossa área, viemos a formar um fundo. Ou seja, perfeita análise, né? Agora, o que eu particularmente estou esperando? Como a gente não atingiu o nosso alvo do fractal maior em 7,80, eu espero que esse alvo ainda venha a ser atingido. Mas vai ser direto que vai atingir esse alvo? Particularmente creio que não. Eu acredito que vai formar uma onda ABC reativa aqui até a linha de tendência de baixa. E vamos verificar por Fibonacci se essa projeção fractal menor é válida? Vamos lá. Pelo fractal menor, se a gente subciclar aqui o movimento, a gente vai ter alvo entre 10 e 21, 10,77. Me falem agora, aonde é que está a linha de tendência de baixa? Está exatamente nessa área, pessoal. Então, é um subciclo que tem boa probabilidade de ocorrer. Só que eu vou dizer para vocês que eu não vou operá-lo. Eu vou aguardar ele para, a partir do pivô de baixa que tiver nessa área, entrar na baixa. Por que isso? Porque ultimamente eu tenho evitado operações de repique. Tem determinados momentos onde operações de repique são boas. Tem determinados momentos onde a análise do índice Bovespa, que é nosso, vamos dizer, nossa direção básica, tem certos momentos que nos diz não opere repique. Né? Daí você fica com barbas de molho no mercado. A questão é que eu vou aguardar aqui então a busca desse alvo compreendido entre 10,21 e 10,77 para iniciar aqui provavelmente uma operação vendedora. Se tivermos um pivô de baixa, né? Mas também eu digo que tem boa confiabilidade para vir buscar os 10,20, tem. E diria até que se alguém tivesse comprado para esse alvo, teria boa probabilidade de sucesso no trade.
Certo, pessoal? Certo, 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 certo. Estamos aqui nos últimos minutos de programa. Eu vou aproveitar aqui então para mostrar alguns recursos do portal Omega Invest para vocês, pessoal. No portal Omega Invest, você tem na homepage já você tem a análise do índice Bovespa todos os dias, resumida, né? Claro que essa daqui está um pouquinho desatualizada porque recentemente devo confessar com muito desgosto que a gente não tem atualizado esses dados, mas a partir de hoje eu vou dar uma atualizada mais geral aqui nessas ferramentas do site. Temos aqui um servidor de notícias e cotações, bem como quem quiser conhecer um pouquinho mais da empresa Omininvest, dos currículos da equipe Omininvest, né, sobre a metodologia Omininvest, bem como olha aqui pessoal, profissionais, fotinho minha, fotinha do Fúvios, né? Quiser conhecer um pouquinho mais sobre os cursos e os seus respectivos conteúdos. Aqui, por exemplo, na turma, nós temos já 2 alunos que fizeram aqui o curso de análise técnica geral amplo, né? Bem como análise técnica profissional, que é, vamos dizer, o próximo curso da sequência, né? Temos aqui, para quem tem interesse de operar com a gente, a parceria da Omega Invest com a Corval Corretora de Valores. Para não me alongar muito e falar sobre todas as vantagens que a gente oferece, muito mais simples colocar isso numa tabela. E a gente colocou numa tabela para estar disponível aqui no, uh, no nosso portal financeiro. Aqui uma foto da nossa mesa de operações. Na nossa loja virtual, o que a gente tem aqui na nossa loja? A gente tem todos os produtos da Omega Invest. No momento a gente só tem curso por aqui. Próximo curso online geral amplo, dias 18 e 19 de junho. Análise técnica presencial, 2 e 3 de julho. Esse curso aqui vai ser legal, viu, pessoal? Vai ser no hotel lá na Faria Lima, em São Paulo. Top de linha, vai ter bastante recurso de interatividade. Essa aula vai ser bem bacana. Análise técnica profissional, online, 23 e 24 de julho. Esse curso é altamente recomendado, em especial para quem quer aprender nossos setups de projeção de Fibonacci, contagem de ondas de Elliott. Vale a pena. E estratégia com opções, que é um curso que dispensa comentários, ele é totalmente diferente de qualquer coisa que já foi vista aqui no mercado. Por que eu estou apresentando a Omega Store? Porque provavelmente na semana que vem, e fico contente em dizer isso, provavelmente na semana que vem a gente vai ter um lançamento novo aqui na Omega Store de um produto. E que produto que vai ser esse? Vai ser o primeiro curso da Omega Invest em DVD. É um produto que já está em fase de finalização de edição das primeiras cópias, que vai ser o curso de estratégias envolvendo compras e vendas com linhas de tendência, canais e simetria temporal. É um setup muito bacana, é um curso de DVD totalmente interativo, muito legal mesmo, muito legal. Expõe muitos exemplos práticos de todos os setups, todas as vertentes da metodologia que se apresenta. E muito indicado. Na semana que vem vocês vão ver essa novidade por aí. Dessa forma, pessoal, agora 10 horas da manhã do dia 1º de junho de 2011, encerramos aqui mais um programa. Vamos falar de bolsa. Eu agradeço aqui imensamente a atenção de todos e vamos então
dar início a mais um dia de trades. Quem quiser acompanhar as minhas operações, eu vou estar agora, como sempre, operando o mercado e vou estar lá no fórum da Omega Invest. Quem quiser entrar aqui no fórum, só tem um registro aqui, né? Daí eu vou começar aqui a fazer minhas operações pelo fórum da Omega Invest Club. Quem quiser acompanhar será com certeza muito bem-vindo. Ok, pessoal? Então, vamos nessa. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela presença. Bons trades e bons lucros para todo mundo, tá? Um grande abraço.